Como a gente pode se relacionar melhor, ter relações onde a gente consiga entrar em bons acordos, fazer boas escolhas, gerenciar os conflitos, não cair em ilusões, né? E ainda assim conseguir ter uma harmonia interior, né? Se sentir bem com as nossas escolhas e da forma que a gente está se relacionando com as pessoas. Hoje o tema do Somos de Lua vai ser exatamente esse, porque a Lua está crescendo aqui em Libra, né? Nesse signo, que é o signo das relações, do equilíbrio. Não é só um signo que fala sobre a questão amorosa, tá? Quando eu falo relações, eu tô falando qualquer tipo de relações. Relações que você tem com seu chefe, relações que você tem com seus colegas de trabalho, relações que você tem com a sua família, relações que você tem íntimas com seus amigos, com seus vizinhos, tá? Então, como é que você conduz esse tipo de relação? Como é que você consegue entrar em bons acordos, gerenciar os conflitos, expressar o que você busca, o que você quer, e dessa forma entrar num diálogo, entrar numa diplomacia, né? O signo de Libra, ele representa isso na nossa vida, representa isso no nosso mapa astral, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente está iniciando essa semana com a lua crescente, e a lua crescente é um momento de crescer, é um momento de amadurecer, é um momento de realidade, é um momento de discernimento, de entender o que eu devo colocar meu foco, porque tudo que eu foco cresce. Então, se eu focar nas desavenças, nas fofocas, vamos colocar aqui tudo que envolve relacionamentos, tá? Fofocas. Se eu focar na raiva, se eu focar nos incômodos, se eu focar nas dúvidas, se eu focar na ilusão, né? Não conseguir olhar aquela relação de forma realista, né? Se eu focar nisso, isso vai crescer sempre na minha vida. Agora, se eu tiver a oportunidade de focar como eu posso me relacionar melhor com essa pessoa, como eu posso fazer um acordo aqui nessa situação, nessa venda, nesse relacionamento, nessa dificuldade com esse meu colega, como eu posso focar num acordo, uma coisa que seja bom para os dois, tá? Como eu posso focar nas minhas escolhas que não estão muito boas, às vezes eu fico em desequilíbrio, eu não me sinto bem, né? De repente eu tô bem nesse relacionamento, daqui a pouco eu tô desequilibrada, enfim. Como eu posso focar em mim, né? Muitas vezes a gente foca muito no outro, em agradar o outro, em resolver as questões do outro, e a gente esquece da gente, né? Principalmente nos relacionamentos, a gente pode se dedicar tanto à família, aos amigos, ao o parceiro ou parceira e esquecer da gente, né? Como eu posso focar em mim? E como eu posso focar nesse diálogo, nessa forma de se relacionar melhor, ter uma relação saudável com as pessoas? Como eu posso focar nisso, em relacionamentos mais saudáveis na minha vida? Tudo isso, todas essas perguntas, elas estão direcionadas, ao meu ver, né, a minha perspectiva, a um lugar só, o nosso sistema emocional, tá? Porque é o nosso emocional que conduz muitas vezes as nossas atitudes, tá? As nossas reações. Então, se eu tô brava, irritada, nervosa, fiquei com raiva daquela pessoa porque ela me fez tal coisa, porque eu não gostei, aquilo me incomodou, qualquer atitude a partir disso vai ser difícil. Então, primeiro eu preciso lidar com essa raiva. Primeiro eu preciso lidar com isso. Não é não sentir raiva, não é deixar pra lá, não é ficar, eu não posso sentir isso pela essa pessoa, não é isso. Primeiro você precisa abraçar o que você tá sentindo, para depois você lidar com a questão externa, porque senão você dificulta, sim, todo o processo que vem após isso. Porque eu vou ser reativo, aquela reação vai provocar outra ação, que pode provocar outra reação, e assim ficam nossas discussões infinitas, tá? Tudo isso é movido, o meu emocional é movido à minha necessidade.
O meu emocional é movido às minhas crenças e valores, aquilo que eu acredito que deva ser feito, aquilo que eu acredito que é a melhor forma de se relacionar, tá? Mas nem sempre o outro se relaciona dessa forma e nem sempre ele acredita que aquela é a melhor forma, ok? A gente também tem as feridas emocionais que nos conduzem todo nesse processo, né? Então, a gente precisa analisar esse emocional, precisa analisar as nossas emoções dentro desse processo de relacionamento. Senão vai ficar muito difícil o diálogo, gerenciar o conflito, resolver situações, se relacionar, ter boas escolhas, ter uma harmonia, ficar em paz, entende? Tem essa dificuldade, né? Se posicionar, saber o quanto você deve dar e receber, entende? Se você não entende esse sistema emocional, se você não entende que aquela pessoa te causou aquilo, não é colocar a culpa em você, né? Mas é entender que se ela te incomodou, alguma coisa tem ali que precisa, que você pode trabalhar em você para gerenciar essa situação e não pelo outro, por você. Porque se você focar na raiva, você vai passar a semana inteira com raiva e isso vai te fazer bem? Não. Não é muito melhor a gente focar na harmonia interna, ficar de boa, resolver os conflitos, aquela sensação de resolução dentro de você, aquela sensação de que nós consegui resolver isso, conseguimos entrar num acordo, foi bom para os dois estão bem com relação a isso. Não é bom isso? Do que ficar naquela eterna briga. Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, né? Aquele eterno jogo de ego, né? Eu vou me dar bem nessa história. Eu quero me dar melhor. Não vai ficar assim. Sabe esse sentimento? Então eu vejo que é uma oportunidade da gente sempre entrar em bons acordos. E aqui eu preciso voltar um pouquinho para entender por que nosso sistema emocional funciona dessa forma. Vamos pensar aqui na perspectiva dos relacionamentos dos nossos pais. Quando a gente é criança, a gente aprende a se relacionar da forma que os nossos pais se relacionam. Então, tanto quanto eles relacionam entre eles, quanto eles se relacionam com o meio deles. Então, com a família deles, com os nossos avós, com os amigos dele, com os colegas de trabalho, com o pessoal da rua, tá? Com os vizinhos, com o pessoal da escola. Então a gente vai vivenciando essa experiência, vai olhando como eles se relacionam e vai aprendendo com eles, tá? Só que assim, gente, vamos colocar uma verdade aqui. Os nossos pais, eles são exemplos absolutos de tudo? Não. Eles também têm dificuldades, questões emocionais mal resolvidas, tá? Então, só que aí a gente vai aprender, de certa forma, o exemplo deles. Então, são padrões e crenças. Nos relacionamos com as pessoas iguais os nossos pais se relacionam com as pessoas da vida deles. Esse é um fato, tá? Aqui é um padrão repetitivo que eu falo. Só que aí eu não concordo. Eu não concordava com a forma como a minha mãe se relacionava com meu pai. Eu não concordava com a forma como meu pai se relacionava com meu avô. Eu não concordava a forma como os meus pais relacionavam-se com os vizinhos. Aí aqui eu vou ter que mudar um padrão dentro de mim para eu poder me adaptar a uma situação, enfim, né, de vida agora adulta diferente. E para isso eu vou precisar fazer uma coisa que normalmente os meus pais não faziam, olhar para o emocional. Olhar o porquê que aquele vizinho incomoda, o porquê que o avô dele incomoda, o porquê que o relacionamento dos dois não iam bem. Mas não é para você se envolver dentro do relacionamento, dentro dos seus pais. Por exemplo, mas é porque meu pai traiu a minha mãe, por isso que minha mãe reagia assim ao meu pai. Mas é porque meu pai era machista. Mas a minha mãe, nossa, ela era muito controladora, muito narcisista. Ok, isso aqui é um diagnóstico, só que não cabe você ir lá e consertar seus pais. Cabe você olhar para você e ver quais as atitudes que esses resquícios deixaram. Que essas escolhas dos seus pais deixaram em você. E aí, a partir disso que você consegue mudar. Vamos supor que você vivia, vou dar um exemplo, vamos supor que você vivia numa família onde os seus pais, quando eles tinham brigas, né, discussões de relacionamento,
eles colocavam você no meio. Então, um exemplo, eles usavam você para desabafar. Então eles brigavam entre si e aí eles ficavam, não, mas o seu pai fez isso, isso e isso comigo. E eu tô me sentindo assim, porque a sua mãe não conseguia verbalizar essas questões pro seu pai, tá? E aí seu pai também pegava você lá e falava, porque a sua mãe, nossa, sua mãe é assim, a sua mãe é controladora, a sua mãe faz isso, sua mãe é louca, a sua mãe é não sei o que, não sei o que. Entende? Porque ele não conseguia gerenciar esse conflito com a sua mãe. Ok? Tô colocando um exemplo. Você aqui no meio, de uma certa forma, vai se sentir na obrigação de resolver esse conflito entre o seu pai e sua mãe. Você sempre vai estar no meio dos dois, tentando resolver, tentando ser o mediador, só que esse não é o seu lugar. Quem tem que resolver esses conflitos, isso pode existir até hoje. E eu tô falando do exemplo de causa aqui. Quem tem que resolver esses conflitos são os dois. Você foi ali uma pessoa que ficou no meio só ouvindo esse conflito. Mas não cabe você a decidir, porque quem decidiu se relacionar foi os dois. E eles têm que resolver. Hoje cabe a você resolver os seus conflitos. Então, possivelmente, se você passou por essa situação, você com certeza vai fazer isso com os outros. Você vai ter dificuldade de gerenciar os conflitos da sua vida, de gerenciar as DRs, de falar para o seu chefe como se sente, de falar como você não está satisfeito com algo. Isso é gerenciar os conflitos, né? E aí você vai ficar falando para os outros à sua volta e nunca ir lá e resolver, confrontar de fato. Resolver de fato. Enquanto você não olhar para isso, você sempre vai estar nas dúvidas, sempre vai estar de um lado ou de outro, né? Ou você vai estar em solitude, em solidão, não conseguindo se relacionar com ninguém, ou você sempre vai estar naquela posição de agradar demais, ser bonzinho, para você ter alguém perto de você. Você também pode ficar naquela questão de estar sempre se esquivando, né? Não quero saber disso, não vou resolver isso, deixa pra lá. E aí aquilo você vai guardando dentro de você. Eu conheço muita gente que guarda há muito tempo, fica guardando anos. Aquela raiva, aquela insatisfação, não consegue dialogar, não consegue expressar, não consegue entrar num acordo, não consegue entrar numa harmonia. Então precisa sim a gente aprender a gerenciar os conflitos, a gente falar o que a gente sente, o que incomoda, a gente ouvir o que a gente fez para provocar aquela reação ou aquela reação. Ou aquela ação, aquela reação, né? Mas ter esse lugar da escuta também, porque tem muita gente que tem dificuldade de ouvir os outros, ouvir as reclamações dos outros, ouvir as críticas do outro. Como se ele não fizesse nada de errado, como se ele também não magoasse as pessoas, como se as palavras também não magoassem, como as atitudes também não magoassem, entende? Então a gente tem que ter tanto o desenvolvimento de falar, porque tem gente que não consegue falar também, porque tem medo de desagradar, tem medo de ser inconveniente, tem medo de ser agressivo, né? Tem medo de destruir, de acabar com a relação, tem medo da relação acabar. Então, assim, aqui são vários pontos no falar. E tem gente que tem dificuldade de ouvir, né? Porque acredita de uma certa forma que não fez nada demais, não fez nada de errado, fica no ego, né? Então tem essa dificuldade de gerenciar esse conflito também. E tudo isso, se a gente não sabe gerenciar os conflitos da nossa vida, a gente não sabe se relacionar. E relações é a base do dinheiro. Se você não sabe se relacionar, muito dificilmente você vai saber ganhar dinheiro. Porque dinheiro é troca. É uma troca de energia. Você está dando um servir para receber.
Então, é uma base de se relacionar, entende? De alguma forma você vai ter que falar, de alguma forma você vai ter que negociar, de alguma forma você vai ter que entrar num acordo. E toda vez que essa relação, essa troca, esse gerenciamento de conflitos não está bem resolvido, o dinheiro também perde o seu fluxo. Para quem é negociante, comerciante, trabalha com vendas de serviço, funciona de uma forma. Para quem é assalariado, tá percorrendo uma carreira, funciona de outra forma, tá? Mas a base é essa: relações. As suas relações, os seus acordos, elas precisam ter um fluxo. Então, a partir do momento que a gente entende esse fluxo de troca e a gente percebe que se a gente tiver uma inteligência emocional para lidar com os nossos sentimentos durante as nossas relações, a gente consegue se relacionar melhor com o dinheiro, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas, tá? Tanto no aspecto intelectual quanto emocional. Então a gente precisa entender esse fluxo, o que nós chamamos de equilíbrio entre dar e receber. Tudo a ver com a lua crescente Libra, que vai nos ensinar como ir buscar esse equilíbrio, como ir buscar essa harmonia. Então essa semana percebam aí na vida de vocês como que vocês estão gerenciando as relações de vocês, como elas causam harmonia ou desarmonia, que sentimentos elas trazem, né? Que tipo de efeito emocional elas causam em vocês, como vocês reagem a isso, tá? Porque o que eu percebo muito é que a gente tem uma dificuldade de se relacionar quando a gente não tá emocionalmente bem. Então, como a gente faz para se recolher um pouco, se cuidar, ficar bem emocionalmente para depois a gente se relacionar? Para depois a gente responder aquela mensagem, para depois a gente lidar com aquele conflito. Não é deixa para lá. Você pode deixar por um momento, você pode deixar por algumas horas, você pode deixar por alguns dias, você pode deixar por alguns meses, mas não é deixa para lá, que o tempo não vai resolver. Pelo contrário, ele vai fazer repetir várias vezes a mesma situação até que você aprenda como gerenciar esse conflito dentro de você. E essa semana a gente vai aprender isso. Talvez a gente reviva, né? Câncer tá falando de memórias, a gente tá com sol em câncer, né? Então o câncer tá trazendo memórias, tá trazendo situações do passado, para que a gente possa agora, nessa semana, aprender a gerenciar esses conflitos, tá? Então, está tudo interligado. Se você não tem esse gerenciamento emocional, com certeza vai ser difícil você encontrar uma harmonia, uma força interna, um poder interior, um equilíbrio para poder lidar com todas as situações da sua vida. E é isso, gente. Boa semana para vocês e nos falamos na próxima lua, que será em Escorpião. Então busquem aí o equilíbrio, porque a lua